Roberto Ravioli é chefe de cozinha internacional, é um especialista em culinária italiana. No seu currículo contam desde banquetes para estrelas do rock, massas para Luciano Pavarotti, até cozinhar para equipes no circuito internacional de Fórmula 1. E hoje ele veio assim com reforço, viu? Ao seu lado, Giovana, sua esposa, que eu dizia para ele aqui nos nossos bastidores, não podia ficar de fora do programa de jeito nenhum. Bem-vindo, Ravioli, bem-vinda, Giovana. É uma alegria receber vocês aqui no programa. O prazer é todo nosso, o prazer é todo meu, Giovana, minha esposa que sempre me acompanha, mas é um prazer enorme estar participando do programa, é um prazer enorme estar junto da Canção Nova, é um prazer enorme, não é um prazer, para mim já é uma missão. Deus na frente como escudo e a gente atrás, né? Isso eu acho que é o mote da nossa vida, né? É verdade. Agora, Ravioli, como é que você começou o seu envolvimento com a cozinha? Porque você também é arquiteto, não é? Eu sou arquiteto de formação, exerço, ainda continuo exercendo, que é uma vez arquiteto, se é para sempre. Mas a questão da cozinha, da culinária, como você bem sabe, caso italiano, quer dizer, que a gente fala, né, igreja, às vezes é igreja pequena, sacristia grande, e a sacristia era a cozinha. Então, a cozinha talvez fosse uma das áreas maiores da casa, e onde todos nós nos reunimos. Meu pai chegava da fábrica, minha mãe lá, apesar de a gente ter a possibilidade de ter as secretárias em casa, mas era minha mãe que comandava essa festa, né? E a discussão toda era na cozinha, a história toda sempre foi na cozinha, se desenvolveu lá. Então, é o que eu falo para meus meninos do meu restaurante, né? Observe. Isso é uma escola. Então, a minha escola começou dentro de casa. Então, desde criança você já está ali envolvido. Seu pai também cozinhava? Meu pai, ele deixou isso por conta da minha mãe. Ele era um bom gourmand, ele sabia o tempero, um bom apreciador. Se precisasse cozinhar, muitas vezes ele cozinhou. Quando a gente saía em caçadas, então ele tinha o baú dele, e nesse baú sempre ia um pouco de macarrão, o sal, as panelas necessárias e, evidentemente, uns tomates em lata, né? E a gente fazia as coisas que a gente caçava, não é? Então, ele sempre fez, e arroz, porque ele sempre também foi bom de fazer risoto, mas sempre ficou a cargo da minha mãe, né? Ele era ali o xerife, né? Que ficava olhando. Giovana, você também cozinha? Não, pouquíssimo. Deixou por conta do Ravioli. Cozinhava mais quando era sozinha. Agora, Hoje eu não cozinho nada mais. Qual é o prato que o Ravioli faz que é o seu preferido, o que você mais gosta? O que eu mais gosto é o risoto, faz muito bem carne, o porquinho. Muita coisa boa. Agora, quando ele quer te agradar, qual é aquele que ele já chega de surpresa, faz ali, prepara para você? Leva ela jantar fora. Vai jantar fora. Né? Vai jantar fora. Em casa, a gente é muito caseiro, né? A comida, aquela que a gente come no restaurante, em casa a gente procura fazer uma comidinha mais caseira, mineira, né? Eu sou mineira e tal. Até esse final de semana eu fiz um churrasco lá em Cachoeira Paulista, em casa. Vizinha ali, nossa. E fiz, sabe? Você falou de gourmet, agora eu lembrei de seu cozinha. Aí eu pus na grelha jiló. E postei, e pus no Face. Aí tem uma amiguinha minha falou, Eca, isso que feio. Eu fiz jiló na grelha com... Ficou bom. Mas fica bom, jiló na grelha fica ótimo. Agora, o que diferencia o cozinheiro de um chefe, Ravioli? Porque tem muita gente que entende isso como sinônimo. É sinônimo? É a mesma coisa? Olha, chefe, você não se diz chefe. Num determinado momento da sua vida, alguém resolve te chamar de chefe. Então, você não tem uma escola, eu não entendo, uma escola de chefe. Eu me considero um cozinheiro. Então, você não sai com um diploma de chefe? Hoje fazem, mas não sai com diploma de chefe. A vida faz você se tornar chefe. A vida faz você se tornar um craque de futebol. Não é? A vida faz você temente a Deus e te leva e tal, né? Então, ali pelo exercício da culinária, trabalhando ali com seus colegas, de repente... Você mostra a sua aptidão e, de repente, você cria a oportunidade. Eu tenho que dizer que Deus foi muito grande comigo, eu gosto de falar muito disso, que me deu muita chance desde pequeno, e eu tive a oportunidade de... minha mãe sempre falava,
A sorte passa para todo mundo, tem que pegar pelo cabelo. E eu peguei pelo cabelo, pela orelha, todas as oportunidades. Eu sempre fui muito atrás. Você comentou do Pavarotti, mas quando ele veio ao Brasil, eu quis fazer, eu fui atrás, eu queria fazer de graça, porque a aparição é muito importante. Você é importante que você apareça, mas também você tem que dizer para o que é que você veio. Não é? Então, e a questão do chefe, então, quando eu comecei a fazer, exercer profissionalmente Isso é uma coisa muito legal. Desculpa eu até te atalhar, Claro. porque muitas pessoas, às vezes, se frustram quase que a vida inteira, dizendo que a chance não bateu na porta dela, não é? Porque queria que a sorte fosse lá, revestida de sorte, se identificasse, perguntasse o que a pessoa queria que acontecesse, para poder realizar a sua vontade. Não é assim, não. Você tem claro que fazer não, também não existe as coisas. a sua parte, não é? Deus ajuda quem cedo madruga, quer dizer, quem acorda mais cedo, quem vai atrás, quem atende o Isso aí. telefone, quem se coloca, quem de fato quer ir atrás do seu sonho. O que eu sugiro, que eu não digo conselho, mas procure fazer sempre aquilo que você estar naquilo que você gosta de fazer, porque num determinado momento da vida isso pode ficar muito caro para você voltar atrás. Então eu tenho amigos que hoje trabalham em posições ganhando muito bem, mas não estão felizes. E para ele voltar atrás, o custo é muito alto. Como é que eu abri mão disso para começar lá atrás, não é? Mas você tem que querer, você tem que querer e você tem que querer e você tem que querer. A sorte pode ser um pouco do tempero a mais, mas você tem que saber como lidar com as coisas. Tá certo. Agora, você falou que uma vez arquiteto, sempre arquiteto, né? A arquitetura, ela influencia na sua culinária? Sem dúvida nenhuma. A arquitetura nada mais é do que você se mostrar, fazer a comunicação, como um apresentador, como o padre quando está se referindo e colocando, porque é como você coloca, como é que você envolve. Então, quando a gente faz a culinária, quando eu penso num prato, eu fico pensando, primeiro, eu imagino ele dentro da minha boca. Imagino, por que eu faria esse prato? Por que a pessoa iria comer isso? Mas o que levaria ela a querer, não é, comer isso? Então, eu imagino ele dentro do meu prato. Como é que depois eu colocaria ele na mesa? Como é que eu vou apresentar? Porque a gente, quando fala, os legumes, vegetais, os queijos, os bichinhos, né, o frango, isso, o peixe, são os mesmos, né? Quer dizer, na verdade, são os mesmos. Como é que eu vou apresentar? Né? E você pode apresentar de muitas formas, né? Você pode apresentar. Então, a arquitetura ajuda bastante na maneira de você construir esse prato. Então, acho que o músico, o artista de teatro, televisão, vocês, todos os padres, todos que se comunicam, isso é muito importante. Que maneira que a gente vai se comunicar? E a arquitetura, ela se casou muito bem com a gastronomia ou com a alta gastronomia, ou mesmo na simplicidade, na simples maneira de você se alimentar. Agora, dos seus restaurantes, a arquitetura daquele espaço ali, é você quem pensa? Eu faço tudo, é que eu te falei, é mais forte. É que eu costumo dizer para todo mundo, mas você não tem sócio, Ravioli? Não, eu tenho um majoritário que é Deus. Deus e eu faço no tempo dele. E, então, hoje em dia, porque você faz um restaurante, por mais simples que ele possa ser, é um investimento bastante grande. Né? E a partir do momento que você tem sócios, você, obviamente, deve explicações. Não que eu não queira dar explicações, mas às vezes a gente tem uma frase que eu escuto, me lembro muito do meu pai, que fala: quello che ti va, ti vuole. O que é preciso é necessário, nem mais e nem menos. E eu procuro fazer aquilo que é necessário para aquilo que eu imaginei. E às vezes você não consegue seguir um caminho. E eu entendo também as outras pessoas que talvez não entendam isso, quer dizer, e elas têm que ficar à mercê da sua vontade. E ninguém quer ficar à mercê da vontade dos outros. Isso eu tenho que entender. Então, por isso eu falo, olha, eu vou fazer meu restaurante, no final, se eu quiser um sócio, olha, é assim, 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 você topa. E eu não sou um bom sócio, porque eu sou muito exigente. A partir do momento que a gente abre um restaurante, Márcio, ele não é mais nosso. É teu, é dele, é do público. É de todo mundo que vai ali para desfrutar dele. É dele o restaurante. Eu tenho que administrar para que essa pessoa, quando vem lá, ela vem passar seu tempo, ela vem se divertir, ela tem que ficar à vontade, ela tem que comer bem e achar que o custo-benefício valeu a pena. Então, hoje, a minha peregrinação nas mesas, que eu chamo, eu vou de mesa em mesa, dizendo, olha, se alguma coisa não correr bem, pode acontecer. Todo mundo fala, não, agora a gente conhece, pode acontecer. Por favor, nos deixe saber para tentar te agradar, para tentar resolver teu problema aqui agora. Não é? Você saiu de casa, não caiu para se aborrecer. Você saiu de casa para se divertir. E eu não fico na mesa tirando as pessoas. Não, elas estão lá, têm o seu tempo, fique 2, 3 horas. É a sua casa. Não é? E às vezes as pessoas querem fechar meu restaurante. Olha, eu vou fechar teu restaurante no meu aniversário. Eu falei, amigo, eu não posso fazer isso. Não, mas quanto custa para fechar? Eu falei, bom, se a conversa é essa, já vamos parar por aqui.
Essa casa não é mais minha. Eu não posso fechar uma casa e chega um cliente aqui na porta, a casa está fechada. E tem lá, está escrito, a mídia diz, olha, aberto de segunda a domingo, tal horário, então eu não posso fechar a casa. Eu posso reservar um espaço para você, não é? Ah, mas eu quero todo. Então, você vai ter que procurar outro restaurante. Nossa, mas muito legal isso, viu? Não, isso é mais forte. É um respeito àquele cliente já fiel ali a você, não é? Que vai construindo uma história, porque é a construção de uma história em conjunto, não é? Mas sem dúvida, em conjunto mesmo. Inclusive, eu falo dos meus meninos lá, né? E você falou agora da banda. A gente é mais, não faz sozinho, não faz sozinho. E se eu não tivesse quem eu tenho, minha esposa, enfim, e todos os meus funcionários, eu não teria absolutamente nada daquilo que eu tenho. Giovana, é assim mesmo? É. A gente está querendo ser um só coração, né, amor? Tem que ser, eu acho que é importante isso. Eu estou apertando aqui para ele falar do restaurante novo que chama La Fala, por favor. La Madonina. Fala, amor. Como é que é o nome? La Madonina? La Madonina. Quero que ele fale um pouquinho. Eu acabei de inaugurar um restaurante novo. Inaugurar um restaurante novo é ótimo, né? Eu inaugurei um restaurante, obviamente ele é novo. E esse nome está com a gente há muito tempo, que é La Madonina, a Nossa Senhorinha. Né? Então, algumas pinturas foram feitas fora do Brasil. Eu digo fora do Brasil porque foi uma coincidência. Minha família de Lucas, somos toscanos, e a gente viaja bastante, a gente está sempre fazendo uma peregrinação ou outra, quer dizer, e nós somos devotos. E ela tem sido... Ali é a casa dela, né? Tem uma imagem na entrada do restaurante, tem uma imagem, e dentro do restaurante tem outra e mais uma tela. Tudo de Nossa Senhorinha. E é muito importante, isso eu acho muito importante, e eu falo muito, Márcio, eu sempre falo do meu sócio majoritário, né, que é Deus, e estou sempre falando a palavra, alguma coisa, e cada vez mais isso em mim é mais forte. Isso assim é testemunho. Porque é uma coisa natural em você. Natural. E as pessoas perguntam, mas você é assim? Você pôs a Madonina, você... Eu falei, olha, cheguei a uma hora porque eu acabei de chegar da igreja. Eu fui assistir a missa, estou aqui, né? Estou tentando melhorar um pouquinho, né? Agora, isso também, a maneira como a gente vive a nossa fé influencia todas as nossas atitudes, né? Tudo aquilo que a gente faz. Como é que a sua fé influencia a sua culinária? Olha, então assim, quando eu saio de casa, eu tenho um livrinho que eu fiz é uma novena, né? Não é. É um livrinho que eu recebi do Abílio Diniz quando ele esteve em cativeiro, 60 dias. Então ele escreveu algumas coisas que eu leio de manhã. E você vai lendo uma coisa por dia, uma frase sempre, né, da nossa Bíblia, e assim vai. E isso tem me acalmado. Então, o que eu peço? Minha Nossa Senhora, meu Deus, por gentileza, me ajude a ser melhor que o meu funcionário, de atender bem o meu cliente. Como eu posso ser melhor? Como eu posso ser melhor? Não só isso, não sou profissional, claro, com meus filhos, minha mulher, meus amigos, e vou lembrando, e você vai puxando aquela fiada de gente que você vai lembrando, uma hora eu falo assim, minha senhora, a senhora sabe todo mundo que eu estou pensando, né? Agora eu tenho que ir. Não deixa escapar ninguém. Então, é muito importante porque isso te faz criar um respeito ao próximo. Então, quando você atende 6, 7, 8, 10 mil pessoas nos seus restaurantes, é teu próximo, alguém que saiu de casa, não é? Para vir à sua casa, dar o seu tempo, comer e dar o dinheiro para a gente. E onde eu posso pagar 150 funcionários, fora mais 400 pessoas, fora mais 2.000 que estão envolvidas, muita gente. Então, eu sou agradecido. Então, a fé ajuda, porque ela acalma a gente, concentra, direciona. Porque, no fundo, eu penso assim, todo mundo sabe o que tem que fazer. E a gente vai desviando. Né? Então, eu traço uma linha, né? E eu saio um pouquinho, volta e sai, me põe no caminho. A fé vai devolvendo o foco, né? E aquilo da preocupação, como é que você vai expor o alimento, como é que você vai comprar o alimento. Porque as pessoas não imaginam, mas se fazem coisas não corretas nesse mundo. Né? Se fazem coisas não corretas. E às vezes vem o pensamento, eu tenho que dizer que vem, não me tire daqui, me deixe no foco. E só dá resultado, Márcio, só dá resultado. Então, a fé é muito importante e cada vez mais os meus meninos lá me pedem, falo, eu levo um pequeno terço, um crucifixo, uma imagem, alguma coisa. Até você comentou da coisa da imagem e dos santos, né? Porque as pessoas eu também te digo que eu sou mal informado, mas eu rezo.
Rezar, só leva. Olha, e é legal a gente ouvir isso de um profissional bem-sucedido, porque muitas vezes há o risco, há a tentação da gente pensar, nossa, uma pessoa que reza, ele é bem-sucedido porque reza. Mas não só porque reza, porque a sua oração o leva a fazer aquilo que é correto, leva a colocar as coisas nos seus devidos lugares, leva a colocar o ser humano em primeiro lugar, antes do dinheiro, antes de muitas escolhas. E você é especialista em cozinha italiana. Eu tenho uma curiosidade, eu queria saber de Diga lá. você, Ravioli. Quando você está diante de um prato assim tradicional, como é que você se posiciona? Se você é fiel àquela tradição, se você é mais inclinado a reinventar o prato. A minha é a tradição. É mesmo? A minha é. Claro que todos esses cozinheiros que estão aí modernos, meu amigo Alex Atala, do qual eu prezo muito, que levou o nosso nome lá fora com muita galhardia, um menino batalhador, criador, porque a gente sai daqui, essa de São Paulo do Sul, pega o avião, passa por cima do Norte, Nordeste, vai lá para Miami, vai para Europa, vai não sei onde, e esquece da diversidade que a gente tem aqui. Dos peixes do nosso rio, dos frutos que tem, que tem. Riquíssima culinária Pelo brasileira, amor de não Deus, é? é lindo. E ele faz isso com muito técnica, muito apreciado fora do Brasil, e ele está trazendo para nós. Então eu já comecei a usar alguma coisinha, começar a pôr alguma coisa, um quiabo, uma mandioquinha, usar mais, e é também nosso paladar, e por que não? Mas os clássicos, às vezes eu quero reinventar, mas, ô Jesus, já está inventado, né? Já está inventado, quer dizer, então às vezes talvez eu trate isso, eu não quero falar isso mais assim, mas é com muito respeito. Não que as outras pessoas que interpretam estejam desrespeitando. É a maneira delas conceberem essa arte, né? Então eu trato, tem certas coisas que foram feitas assim, foi da sua melhor forma. Mas não quer dizer que você possa, de alguma forma, apresentar de outra maneira. Claro. Agora, é sempre possível criar novos pratos. Você já criou algum prato seu? Ah, sim, eu fiz um prato, para o prato Pavarotti que eu fiz, quer dizer, era uma coisa pensando na simplicidade, porque ele era um homem muito carismático, muito simples, um comilão, mas muito simples, e que veio da campanha também, né, do interior, assim, tal. Então, eu quando eu fiz o prato para ele, eu pensei, sabe, na sobra do pão. Eu faço um pão que chama focaccia, é um pão baixo, leva uma farinha especial, só um pão muito gostoso. Ele dura 2, 3 dias e depois você não tem mais o que fazer no sentido de oferecer ele in natura como é o pão que você fez, né? Então eu preparava e fazia um nhoque desse pão e depois usando uma coisa bastante simples, que é o feijão, né? A cebola, a linguiça e a coisas que era da terra, quer dizer, que o camponês tem, né? O azeite, né? E aí comecei a incrementar um pouquinho de queijo, não sei o que tal, tudo. Então, esse é um prato que eu fiz, eu tenho lá um tempão, que foi um prato muito simples, um prato povero, né, que a gente chama um prato pobre, não é? Falando de uma culinária europeia, italiana, tal, tudo. Então, esse foi um prato que eu criei, inclusive, está nos meus livros. Mas eu uso muito clássico, eu faço dobradinha, nossa. A dobradinha dele é maravilhosa. É mesmo? Eu uso Eu muito. não comia antes. Aí ele te convenceu. É boa. E as pessoas vêm. Então tem alguns pratos no restaurante, quer dizer, clássicos, que não tem como você tirar, não é? Não tem, você tem que ter, porque o cliente, o comensal, ele vem, ele procura aquilo. Então, você faz pratos clássicos novos, claro, cria. Agora, quando você vai criar um prato, como é que você começa? Onde é que você busca inspiração? Põe os temperos, põe os elementos que você vai utilizar ali à mesa, ou, por exemplo, igual você viu lá o Pavarotti, e ficou pensando, ele foi a inspiração, os ingredientes foram a inspiração? Não, como é que entendi. Tudo tem uma dica. Você está olhando a televisão, você está na internet hoje, porque hoje você não aos olhos dos homens, aqui a gente não esconde mais nada, não esconde Deus, mas aqui, não esconde. Você vai numa internet, você sabe hoje que uma pessoa faz o que não faz, você põe lá no Google, lá, mortadela, aparece tudo que você possa imaginar que já foi feito em mortadela e mais um pouco, né? Isso te ajuda muito você pensar. Mas eu, via de regra, eu fico pensando, bom, qual é um produto que eu posso ter um custo-benefício bom, que eu posso ofertar para o meu cliente, né? Ele ter uma satisfação em comer e também não vai ser tão caro. Porque de barato, eu não sei mais o que tem de barato, né?
Bom, pega a conta de água e luz, a gente vê o que é, né? Que devia ser uma coisa normal e não é barato, né? É verdade. Nem vamos descer para falar que as pessoas deveriam comer 4 vezes ao dia e às vezes passam 4 dias sem comer uma vez, né? Verdade. E daí para cima. Mas eu penso no produto que eu tenho um custo bom para que eu possa passar, e nele eu vou pensando, como é que eu vou colocar, como é que eu vou fazer a simbiose, como é que eu vou juntar, vai ser com risoto, vai ser com uma massa, por que o cliente iria comer esse fígado, assim, fígado de galinha? Mas na hora que você fala que o fígado de galinha, ele vem completamente limpo, que ele é passado numa frigideira, com um pouquinho de manteiga, um bom azeite, uma sálvia, um dente de alho que você tira, e depois você vai pegar um vinagre balsâmico, né? Um acheto balsâmico. Nossa, um gente, vinho do Porto. puxa vida. Vai colocar ali, diferente. aí você, Olha, e você vai acho que fazer se o programa não fosse ao vivo, a gente ia ter que fazer uma pausa agora e ir para uma cozinha. um prato simples, aí você prepara uma bela salada de rúcula e vem com esse fígado morno e põe por cima. Então, passa-se aquela coisa, fígado eu não como. Né? Então, você pode fazer algumas coisas, ou criar, ou ensinar, ou falar. Eu falo muitas vezes para as pessoas no restaurante, experimenta. Se você não gostar, você, por favor, você troca. Né? Então, meus Legal filhos isso, aprenderam hein? assim. Meus filhos hoje comem, meus filhos desde pequeno, comem tudo que você imaginar, e coisas que não comeram, irão comer na vida, mas tudo. Giovana, agora, isso eu não vou perguntar para ele, não, só depois de querer saber de você. Várias vezes a gente citou aqui, por exemplo, o Pavarotti, né? Como é que fica o ravioli nesse tempo que antecede, por exemplo, essa cozinha feita por alguém famoso? Ele fica tranquilo, ele fica ansioso? Como é que ele se prepara? O Roberto, você quer saber? Essa foi boa. O Roberto, ele é muito responsável, muito... Você não vê, hoje chegamos aqui às 8 horas da noite. Nossa, eu fiquei até com vergonha. Chegaram antes de Imagina. mim. Então, ele sempre está providenciando tudo antes, sabe? Antecipando. E o que antecede... E fica agitado, fica nervoso? Como é que é? Ele é muito preocupado. Mas ele vai atrás, está sempre buscando novidade. E imagina, aí fica perfeito, né? Aí testa, amor, ok. Se não gosta, né? Porque a gente tem que fazer aquilo com convicção, né? É verdade. Ravioli, Então aí dá tudo dá um certo. friozinho na barriga? Sempre. É, né? Sempre. Isso eu acho que o medo é respeito. Né? Quando as pessoas falam em temer, não é que um medo de ficar apavorado, é respeito. Né? Eu tenho muito respeito quando entra o cliente, quando eu sou convidado para vir aqui, não, como é que eu vou fazer para estar em ordem? O que vai me perguntar? O que eu posso transmitir? Afinal de contas, é uma responsabilidade. Tua, de me chamar, minha, de estar falando, e esse povo todo que está assistindo, né? É verdade. O que a gente vai poder passar? Então, o que a gente pode dar de melhor? Não é? Eu acho que quando a gente perde esse friozinho na barriga, sabe? Quando a gente acha que está tudo sob controle, quando a gente acha que não tem mais o que inventar, a gente começa a parar de crescer. Nem fale. Acho que a gente já não consegue ir além do que a gente já foi. Às vezes as pessoas me identificam pela pregação, né? Que é uma das coisas que eu mais faço na Canção Nova. Dizem, mas já está acostumado, já tem tantos anos que você faz, então quando você chega num lugar, ele já deve tirar de letra. Não, sempre dá aquele friozinho na barriga, a gente sempre tem a novidade porque as pessoas são outras, o ambiente é outro. Você já não é o mesmo, não é? O ravioli de ontem não é o mesmo de hoje. A barba já cresceu um pouquinho de agora a pouco para cá, não é? Então, nós estamos sempre em mudança, né? Estamos sempre, e eu imagino que essa mudança sempre tem que ser para o bem, tem que ser para crescer, né? Mas esse frio existe sempre. Agora, como é que o retorno dos pratos chega para você? O pessoal normalmente chama mesa, fala, como é? Bom, primeira coisa, não é dito que é certo. Então, às vezes, eu estou com meus cozinheiros, eu tenho uma equipe muito grande. Aí eu vejo o prato, saio, eu experimento. Se volta algum prato, digamos, com 30% dentro, já vou na mesa. O que aconteceu, o que não sei o quê. Ou se volta um prato de camarão, tem 5, 6 camarões grandes, voltam 2. Espera aí, não é barato. O que aconteceu? Então, eu vou direto na mesa. E mesmo quando volta o prato vazio, eu vou na mesa saber, você gostou, estava do jeito? Porque os cozinheiros falam, tá vendo, Roberto? Tá vendo, ravioli? Painho, eles me chamam de painho. Né? Tá vendo, painho? Voltou vazio. Eu falei, isso não quer dizer que tá bom. Vai ficar bom? É que nem eu falo de ditado chinês. Você apostou num cavalo, ele ganhou, deu sorte. Apostou a segunda vez no mesmo cavalo, coincidência.
apostou a terceira, ganhou, cavalo é bom. Então a gente vai saber se o cliente, quando voltar, a próxima vez, se pediu, não é o fato que voltou. Porque o brasileiro, ou o paulista, ou o ser humano, às vezes ele não quer se aborrecer, ele não quer reclamar, ele comeu porque pagou, não está afim de discutir. É próprio do brasileiro isso, Ele né? não quer discutir. E eu peço, falo, por gentileza, se tiver alguma coisa, como eu falei antes, me fale, que eu tenho como remediar. Né? Não cobrar, oferecer uma sobremesa, fazer uma coisa para ele comer em casa, no mínimo me desculpar. No mínimo me desculpar. Mas, então, é esse o nosso termômetro. A gente nunca sabe, né? A gente verdade. nunca sabe. É uma O frase pessoal que eu está me uso. mostrando a plaquinha. A gente tem mesmo que encerrar? Já vai acabar. Tem certeza? Olha, eu estou aqui em mãos com o livro que eu estava folheando, que eu achei maravilhoso. As imagens estão muito bem feitas. Não dá para mostrar, né? Assim, é difícil ficar folheando livro na televisão, mas eu vou lhe dizer, eu fiquei encantado com a beleza dos pratos, a história que também é posta aqui, a presença da família, porque é tão legal isso, não é? Você poder fazer com que a sua família participe do seu trabalho em todos os níveis, não é? Então, quando eu encontrava o Ravioli ali, a gente se preparava aqui para o programa, ele já me perguntava, mas eu posso levar a Giovana comigo? Ela pode sentar ali do meu lado? Não pode, deve, não é? Mas tem que perguntar. É verdade, é verdade. Foi gentil, foi educado, mas eu fiquei edificado com Aí tem a nossa trajetória. O Miki, a pessoa que fez o Martim Luz, eu falo, porque são duas pessoas que foram muito gentis. Como a minha mulher com os crochê dela. Todas as cortinas, você vai lá no restaurante, tudo crochê. É uma caprichosa. Aliás, vocês que fazem crochê, que está vendo aí, ó. Liga pra gente que a Giovana precisa de crochêteiro. A irmã tá já ali, vi a irmã olha lá a fazendo irmã já crochê. tá ali, ó, com o olha crochêzinho olha dela. que é muito importante, que é muito importante. Mas a gente está sempre atento, se você me permite, Márcio. A gente sempre tem atento, porque eu falo uma coisa, se você me permite, e a gente nunca sabe como Deus e nem o diabo vem vestido. A gente tem que estar preparado. É mesmo. Eu penso assim. Eu penso assim. Tá certo. E te agradeço mais uma vez, já que mostrou a plaquinha, que daqui a pouco estamos falando, olha, que oportunidade. Eu também, né? Imaginei. Imaginei. Né, Giovana? Que oportunidade a gente está aqui, aquela mocinha lá, como é que ela tem tanto fôlego dentro, tá vendo a voz dela? Eu falei, mas meu Deus, de onde vem todo esse fôlego, né? E essa banda e todo mundo que está vendo em casa, nosso muito obrigado. Ravioli, quem quiser conhecer lá o La Madonnina, né? Que eu acho que muita gente ficou assim, querendo ver, não é? Essa união aí de uma fé experimentada na vida, não é? Uma devoção à Nossa Senhora, combinado com pratos maravilhosos, de um nome reconhecido como o seu. Aonde que a gente encontra o La Madonnina? Olha, a gente está lá na Hélio Pellegrino, 204, e o telefone é 3842-0012, e tem no meu site também, tem, que é o www.ravioli com L só, .com.br. E aí vai encontrar meus restaurantes e um pouquinho da minha história, um pouquinho da nossa história, né, amor? Dessa nossa andança. Tá certo. Eu vou pedir desculpa pro André e pro pessoal do Twitter, porque eu fui guloso aqui agora. Eu mantive a entrevista só em mim, mas eu prometo que eu vou repartir as próximas com você também. Giovana, muito obrigado, viu? Obrigada mesmo. Como eu disse pro Ravioli, ele não ficaria tão bonito aqui sem você do lado dele, tá bom? Você é muito querida, viu? A gente gosta muito de você. Lá, hein? Esperamos mesmo. Tá hein? certo, tá bom. Vamos nos encontrar.